Aqui quem tá falando é a Tati Machado. Eu sou Juliette. Eu sou a Érica Janosa. Aqui é Bela Gil. E eu sou Eliana e esse é o podcast do Saia Justa. Ai, coisa boa, Saia Justa tá esperando por esse momento, Brasil. Tô falando do nosso presente de Dia das Crianças adiantado. Sabe que presente é esse? Tá bem aqui, ó. Paulo Vieira! É a coisa melhor. Bem-vindo. Vai ter conversa sobre a importância de abraçar a criança que a gente foi e que ainda vive dentro da gente, a nossa criança interior. Como vivem? Do que se alimentam? Como cuidar? E o Paulo está na criação da segunda temporada de Pablo e Luizão. E a gente quer saber como está sendo esse encontro com sua criança interior na ficção e na vida real. E dia 10 de outubro é o Dia da Saúde Mental. E vamos falar de como terapia não é sinônimo de vergonha e sim de cuidado consigo mesmo. E também questão de saúde pública. Gente, eu tenho certeza que o Paulo tem muita coisa para falar sobre todos esses assuntos. E eu tô sabendo que ele tem experiência para compartilhar sobre forças do além. Você aí, você acredita em fantasma? Gente, vai rolar isso? Socorro! Então vambora. Bora. Vai começar O Saia Justa! Boa noite, Brasil. Boa noite, Saias. Como é que tá a sua quarta-feira? Tá tudo bem por aí? Por aqui, o Saia Justa tá começando ao vivo, recebendo um convidado pra lá de especial, querido, nesse sofá, ator, humorista, apresentador, Paulo Vieira. Aliás, sucesso demais, gente, na série Pablo e Luizão. Sucesso no programa Avisa Lá. Que fase boa, bem-vindo, você veio. Obrigado, eu que agradeço, obrigado pelo convite. Tá tudo bem? Fase boa, graças a Deus, né? Eu tô vivendo assim um sonho, tô feliz também. E eu tanto por você, sabe? Eu vibro muito pelas pessoas que eu admiro e você é um cara. Aliás, a gente estava falando sobre você hoje nas nossas reuniões, como a gente te admira, como a gente quer ter você por perto, como vai ser bom esse nosso programa, de verdade, viu? Obrigado, Fique que muito bom. à vontade. Não, eu fico com medo de decepcionar, né? Quando a expectativa é assim muito alta. Com esse sorrisinho. Vai. Aí, ó. Onde coloca a mão vira ouro. Não, que e tem isso. uma coisa que vocês não conseguem sentir, mas esse homem é muito cheiroso, Brasil. É. É uma Eu tô com coisa. sorte aqui que tá aqui, ó. É das poucas coisas que eu posso fazer por mim. Sabe? Para! A mudança é instantânea. Entendo. Olha, e você que está assistindo a nossa conversa, você pode participar nela, tá? Como? Usa a hashtag Se Ajusta no GNT no Twitter para comentar. E no G-Show tem uma enquete. Atenção. Você acredita em fantasmas? Para participar, aponta a câmera do seu celular para esse QR Code aí na tela, tá? E, gente, o Dia das Crianças está chegando e o nosso papo de hoje é um abraço na criança que fomos e que somos, né? Aliás, tem uma trend nas redes que mostram as pessoas sendo recriadas pela inteligência artificial com fotos, com amigos se abraçando, ídolos e se abraçando nós mesmos, né? As nossas crianças. E tá tão fofinho, a gente fez esse exercício aqui. Vamos ver? Bora. Olha lá. Ai, não acredito. Cadê? Segurando no colo. Sou eu, Ai, meu Deus. Cozinha mais linda. Quantos aninhos você tinha aí, coisa mais ou estranha menos? isso. Fica muito real. Que coisa É, estranhíssima. que coisa estranha. Eu sou muito ruim de data. Eu não sei se aí eu tenho 19 ou 3 anos. Eu sou muito... Por aí, Data, quantidade de pessoas. Eu falo assim, tinha 100 mil pessoas, tinha 1000. Acho que tinha umas 1000 pessoas, tinha 10. Eu sou muito ruim disso. Mas eu acho... Tá com cara de 5, 4. Pela minha tranquilidade no olhar, eu sei que meu irmão não tinha nascido. Então, provavelmente aí eu devia ter uns 3 anos, 3, 4 anos. Uns Tinha 4. 4 anos porque eu lembro, eu tenho uma foto com essa mesma roupa aí, fazendo assim. Quatro. Vamos Eu ver. acho que eu tinha 4 anos. Temos mais? Temos mais? Deixa eu ver. Ai, me
Gente, Eliana do céu. Ô, gente, olha como eu já era exibida. Que linda. Eu ficava colocando fantasia, me exibindo. Manuzinha. Isso aí é uma fantasia de ciganinha. Olha que amor. Gente. A bochecha não diminuiu, né, gente? Muito real, meu Muito Deus. linda. Que o tempo passa e a bochecha murcha, outras coisas também, mas não murchou. Olha aqui, gente. Continua. Tem mais? Tem mais? É uma mistura do teu filho com É a uma tua filha. É o Nino, é o Nino. É a cara do meu filho. A cara. Gente. E a sobrancelha? Muito, muito né? uma presença, eu acho que é né? tipo daqui Olhar, pra cima, muito é, meu o pai. olhinho. E daqui pra baixo, muito minha mãe. Do Linda. nariz pra baixo. Mas você tinha que idade aí? Aí eu acho que 10. 10 anos. 10 anos. Gente, eu idade não tão lembro. Gente, como é que vocês bonita, né? fizeram isso? Assim, mas vocês pegaram uma foto real ou isso é... Então, a gente não Eu também sabe tô tentando criar, e a entender. Yara faz. Bota, não bota uma foto real? Eu tô muito É, chocada. porque essa foto mas sua existe com essa roupinha em algum lugar, é isso? Existe. Cara, essa foto me pegou. Putz, muito Uau, fofa, né? linda. Deixa eu ver, quem vem mais? Ah, meu Juliette não tem condição de ler. Gente, Juliette parecia a Mafalda. Eu sou a A Mafalda. Mafalda contestadora. que Ó, coisa a roupa já na moda tie-dye, como vocês podem ver. Exatamente. É, As a coxinhas. franjinha, Olha as as coxinhas, godinha, A boneca. as bochechas, a boquinha de peixe, Gente, o olhazinho de quando gato de fica real. botas. Nessa época, você Cabeça morava quadrada. onde? Essa época eu morava, cara, eu acho que eu morava perto da minha avó. Eu lembro que a minha vizinha, Dona Francisca, tem uma foto que eu tava com celular, né, manhã? Manhã tá aqui, ela vai lembrar. Eu tava com celular não, com telefone, assim. Mas de celular? Não, é telefone, assim, eu tenho uma foto com essa roupa. Então, eu acho que eu morava no Centenário, que é o bairro da minha avó, lá em Campina Grande. Olha que demais. interessante. Quem vem mais, gente? Ah, não! Gente! Gente. Olha só. Ai, que assustador, né, gente? Que loucura. Muito. Olha, e com você. a mesma parte também, né, Bela? Olhar. Tipo, do E olhar. praieira você, né? Você Ela, tá viu? As bronzeada. sardinhas. As sardinhas já Fui estavam vinha. presentes. Fui É. vinha. E a barriguinha? Que bonitinha. Amei, Gente, amei, que amei. amor. E a Érica, gente? Ah, não. Bonequinha. Passado quando isso fica real. Gente, Meu Deus. Érica. Essa é uma das poucas fotos que eu tenho, porque eu quase não tenho foto quando criança. Olha. E eu nem sei que idade eu tinha, eu faço a menor ideia. Sério? O olhar igual, de sorriso. Muito. Já muito atriz, né? Muito Olha, que fofura. Aliás, falando em criança, as histórias da infância do Paulo estão brilhando por aí em Pablo e Luizão, a série com o melhor desempenho, gente, de uma comédia original do Globoplay. E vem aí a segunda temporada, que eu já estou sabendo. Aliás, o Paulo vem abraçando e acolhendo essa história, né? É o Paulo criança nesse processo que é escrever, gravar e depois assistir. Como é que é isso? Editar também, preparar o elenco. Quanto tempo você morou numa ilha de edição? Morei quase 6 meses, 5 meses numa ilha de edição. Caramba. É um processo muito doido, assim. Muito feliz também, porque eu acho que você conseguir transformar a sua vida, e mais do que isso, as suas questões em arte, é o motivo pelo qual a gente vira artista, né? Eu acho que também está nisso um pouco Pablo e Luizão ter se comunicado tão bem com o público, porque ele vem de um lugar muito verdadeiro, assim, muito profundo. E é arte mesmo, é o que eu quero fazer artisticamente. Embora seja um produto, né? Um produto Globoplay, que vendeu bem, que deu muita audiência, estamos falando também de dinheiro, mas antes de qualquer coisa, ele é um desejo artístico profundo do que eu quero fazer com a minha vida, com o meu tempo, do que eu quero comunicar. Então, é muito lindo, assim, poder fazer isso, ressignificar a própria vida, né? Pegar coisas que antes que me doíam ou que ainda continuam me doendo, mas contar isso sobre uma outra perspectiva, né? Tudo isso eu acho muito Eu queria te rico. perguntar uma coisa, porque eu já tinha percebido no Twitter, por exemplo, que você já vinha trazendo umas pílulas Muito. do seu passado, né? Que você é twitteiro, você adora conversar por lá, né? Eu acho que eu gosto mesmo é de me expor.
Tô com probleminha de me É um expor. negócio, eu gosto de me expor. Vai ver que é porque... Eu acho também que é uma maneira de organizar a bagunça interna. Mas... Entendo. E aí eu percebi muita verdade nessa série, né? É você puro mesmo ali. E aí, quando a gente se depara com a verdade, às vezes a gente se emociona, às vezes dói, aciona uns botõezinhos aqui. Você viveu isso nesse processo? Chegou a te emocionar em algum momento? Sempre, me emociona muito. A feitura toda da série é uma coisa muito emocionante. Eu faço isso junto com o meu irmão, então, assim, já é muito emocionante, porque o meu quarto de adolescência é o meu lugar de refúgio, meu quarto de infância ali, de adolescência, é meu lugar de refúgio, e é o meu irmão do meu lado. Então, desde que eu me entendo por gente, meu irmão está do meu lado, e a gente criando coisas, criando séries, criando filmes, criando peças. Eu escrevia no meu caderno peças para o teatro da escola e meu irmão estava ali do meu lado. Então, fazer essa série com ele, assim, é voltar para esse quarto de criança e de adolescência. Então, isso já, por si, já é muito emocionante. É um abraço na sua criança? Com certeza. Você sabe que, falando, já adiantando nosso assunto de terapia, né? Conversando com a minha terapeuta, ela assistiu Pablo e Luizão, ela amou, né? Imagina a terapeuta. Materializando as suas Imagina a conversas. terapeuta, meu irmão. A gente Tá tinha que fazer na prática. a gente tinha que fazer uma versão Pablo e Luizão comentado por Tereza. Maravilhoso. E aí ela me ajudou na compreensão de uma coisa que é Pablo e Luizão é uma série toda contada pela minha criança. Ela é toda narrada pela criança. Você pode ver que ela parece meio animação, a série toda. Sim. Então é quase como uma criança contando, ô vó, aí a cachorra voou. Olha aí. Ô vó, aí a cara dela ficou inchada. Ô vó, tem o exagero da criança. Verdade. E aí ela é toda contada por um olhar quase desenho animado, ela é toda contada Verdade. pela minha criança. E aí a gente chegou à conclusão, conversando, de que isso acontece porque a criança não julga. E a criança tem mais facilidade de amar. Sim. Então, naquela situação ali, que a gente adulto pode olhar e falar, poxa, mas ninguém cuida direito dessas crianças. Peraí, esses pais são tem meio... pra criança. Essa família é meio disfuncional. Eu, adulto, ia olhar e ia botar um monte de defeito neles, né? Mas a criança... A criança não. A criança tem mais facilidade de amar no erro. E eu acho que é por isso que a série é narrada por ela. Posso falar algo também, Paulo? Porque assim, eu assisti, eu amei, eu assisti com meu filho, com o Nino. Então também tem essa conexão muito forte com as crianças. Assim, a gente, assim, era de fazer xixi nas calças. Aquele episódio da cerca elétrica, pelo amor de Deus, é maravilha. muito maravilhoso. Então, assim, parabéns. Mas o da porque- loja... Nossa! Não, e assim, você pensar que realmente, porque assim, quando tá na TV, a gente fala, cara, de alguma forma, tem um enredo ali, uma ficçãozinha. Quando você pensa, cara, ele passou por isso mesmo, leva para outro lugar. Então, assim, Leva. muito leva, né? Leva mesmo. E que legal que você pôde abraçar a sua criança. Agora, eu queria entrar nesse tema aqui, no nosso sofá, com as nossas maravilhosas. Maravilhosas é o programa da Sabrina Sato também. Vamos aproveitar. Toda terça-feira, Fazer propaganda das amigas. Mas eu acho Como é muito que vocês legal. abraçam a criança de vocês? Porque, assim, ele tem memória de um tempo, assim, de uma vida, né? Assim, a sua vida... Porque é como se fosse um outro momento de vida. Mas eu não tenho praticamente memórias da minha infância. Sério? Eu não lembro de quase nada. Às vezes, algumas fotos eu vejo, eu não sei se eu estou me lembrando, porque eu estou vendo a foto, eu tenho pouquíssimas, como eu falei antes, ou se eu realmente me lembro. Eu tenho alguns flashes. E uma coisa que me ajudou a me lembrar muito do que eu vivi quando eu era criança é a terapia. Porque quando eu fiz terapia e fui buscando, a terapia me levou para lugares na minha infância que eu não me lembrava e como as coisas que eu vivi na minha infância afetam a pessoa que eu sou hoje, a construção da mulher que eu sou hoje. Né? Então, entender coisas lá atrás, eu falei, gente, é por isso que hoje eu faço isso. Então, me ajudou muito e me trouxe muitas memórias da infância. E às vezes, conversando, vem. Mas não é se eu sentar aqui para contar da minha infância. Olha. Tem coisas, pequenos fragmentos para contar. Mas Cara, isso é ruim, eu acho. Eu vou puxar o gancho porque eu sinto que tenho algo muito parecido com você, assim. Eu demorei muito para entender esse negócio de abraçar a criança interior, porque para mim a infância, por isso que aquela foto me pegou, porque para mim são duas vidas. É como se a infância fosse uma vida e a vida adulta outra, e tivesse uma linha divisória
sabe, imaginária, assim, que dividisse as duas coisas. Eu não conseguia fazer essa conexão. Isso te emociona? Muito, muito. Não, nem fala, Eliana, pelo amor de Deus. Muito. Mas aí, então, eu acho que, assim, depois da terapia também, já lá para os 27, 28, quase 30 anos, foi quando eu entendi que a gente, durante a vida, a gente não se transforma em outro ser. É aquela mesma criança carregando tipo, uma bagagem de aprendizados, lutas, dores, enfim, coisas. E que também, exatamente como você falou, nesse lugar de... A forma como a gente internaliza a vida quando criança, na infância, vai moldar muito as nossas emoções, as nossas reações. Mas você não lembra, não consegue acessar com facilidade esse passado? Então, agora eu consigo e eu descobri o que a gente chama hoje em dia de gatilhos, né? Por exemplo, tipo, eu falo, cara, Bela, tudo bem desagradar, entendeu? Você vai sobreviver se você desagradar. Você vai, tipo, coisas que pra mim eram muito difíceis de lidar, de contornar na infância. Hoje eu já sei que são gatilhos. São gatilhos, exatamente. Mas, assim, não fazia a menor ideia. Eu tô escutando a Bela aqui e pensando que, no meu caso, eu ainda sou aquela criança, sabe? Eu acho que eu não tenho essa divisão da infância. Eu me sinto ainda aquela mesma menina que brincava no play da minha avó, sabe? Eu me sinto eu sinto as sensações mesmo, assim. E eu que já falei aqui várias vezes que gosto de nostalgia, dessas sensações, assim, especialmente da infância. Eu que tenho muitos amigos que são amigos de vida inteira, eu acho que essas trocas também, talvez por isso que eu me resgate tanto também. Também consigo acessar muito fácil essa criança. Eu combino com você nessa questão, porque assim, se eu for lembrar, eu tenho vou fazer 53 anos. Pode parecer curioso, mas eu acesso a minha criança a hora que eu quiser. Por exemplo, parece curioso mesmo, assim, até me surpreendo. Eu falo, gente, mas essa memória... Mãe, eu tinha quantos anos? Aí ela falava assim, 2. Ah, não. Você lembra disso? Eu lembro claramente. Eu lembro das emoções. Também, muito. Eu lembro das sensações. Muito também. Essa criança é acessada para o bem e para o mal. Eu também. Muito facilmente por mim. Assim, tem dores também, mas ela... E eu abraço essa criança, eu acolho essa criança com todas as alegrias, com todas as dores, mas ela está muito viva dentro de mim. A minha também. A minha relação com a minha criança é muito complexa. Eu acho que é uma das pautas mais densas da minha vida, assim. Eu sinto vontade de cuidar da criança. Ao mesmo tempo, eu sinto muita força, muita coragem. Eu vejo a mulher que eu sou hoje exatamente tentando desbravar tudo, tentando tomar a frente de tudo, descobrir tudo com a força muito... Mas é a mesma pessoa, exatamente como Tati falou, só que ao mesmo tempo eu me sinto no lugar de protegê-la, sabe? Às vezes eu vejo tudo que vivi, eu fico pensando, meu Deus, era só uma criança, como eu consegui lidar com isso? E aí eu me vejo repetindo ações e eu falo, pera, isso aqui não sou eu, é a minha criança machucada, ou então, calma, essa impulsividade é a minha criança que precisa desbravar tudo. É impressionante essa conexão, mas eu estou nesse processo, eu ainda não aprendi, mas eu estou nesse processo de aprendizado, de acolher essa criança, de protegê-la. Mas não se deixar enrijecer por isso também, né? No hoje. Difícil, mas porque é difícil, né? Eu imagino, assim. Você falando pra gente, né? Muitas vezes trocando como você gostaria de poder ser um pouco mais... Sim, relax. Eu acho que uma das coisas que eu penso é que eu deveria ter sido um pouco mais criança. Eu queria ter protegido mais aquela criança. Menos dona da situação e mais acolhida. Mais leve, mais sendo cuidada e menos cuidadora. Pode resgatar com Mainha, que está aqui hoje, inclusive. Bora ver um pouco dessa infância na série Pablo e Luizão? Vamos! Esse sucesso criado pelo Paulo, gente. Eu quero assistir um pouquinho com vocês. Bora lá. Para minha mãe ser casada com meu pai, que sofre de uma doença rara chamada Pablo, ela precisou ser muito tolerante.
Mas o limite dela sempre foi quando mexia na nossa educação. Calma, Luiz, que ele ainda nem se recuperou. Quando ele melhorar, ele vai voltar a treinar, né, filho? Não, eu não vou mais fazer karatê. Como é que é? Endoidou, é? A partir de hoje, eu só vou fazer teatro. Isso foi o que eu disse. Mas a cabeça do meu pai ouviu assim. A partir de hoje, você sem futuro vai usar droga e andar pelado! Quando você tem uma coisa que outra pessoa precisa muito, uma coisa que vai fazer ela muito feliz, mas só você tem, você faz o quê? Você dá pra ela? Você vende pra ela. Nossa. Isso se chama capitalismo, Neto. E as pessoas que dão coisas pros outros de graça? É o quê? É trouxa. Pensei que era coração bom. Ah, é a mesma coisa. O que você acha? Precisamos de dinheiro pra voltar pra casa. Eu acho que se a mãe pega nós pedindo dinheiro, ela mata nós. Tinha isso. Lá em casa é proibido pedir. Eu não quero nenhum dos dois pedindo nada pra tia Vera. Se eu pegar vocês pedindo alguma coisa, eu dou em vocês. Vou pedir pra... Quero ver quem é que vai adivinhar onde a gente vai morar! Pronto. Tudo na minha família vira jogo e brincadeira. Porque lá em casa sempre foi assim. As crianças brincando, os cachorros transando e o mundo acabando. Amanhã vocês vão devolver esse carro! Ah, não, mãe. Não é agora que a gente tem uma piscina? Tá bom. Depois eu vou dar um banho de arnica em cada um. Eu não é o melhor carro que o papai comprou! Muito bom. Tudo que acontece ali não tem licença poética. Tudo aconteceu. Não, tem. O que acontece? Eu criei uma lei na nossa sala de redação que é: a gente não pode mentir grande. Então, sabe aquelas cidades que são tombadas que não pode construir nenhum prédio mais alto do que o prédio principal da cidade, que é tombado? Sim, A gente fez isso em relação às histórias. Então, assim, tudo que é mais absurdo na série é tudo verdade. Então, a gente não mente grande. Então, assim, realmente foi uma sala comercial? Foi. Realmente eles tiveram um monte de carro roubado? Teve. Realmente eles investiram em avestruz? Sim. Realmente tinha uma cerca de orelhões? Tinha. Então, as coisas mais absurdas são todas verdadeiras. E aí, a gente precisou inventar uma trilha B, uma trilha C, pra dar base, diálogos e tudo mais. Mas a história principal, as principais coisas que ficam na cabeça das pessoas, todas são verdadeiras. Agora, a dona Conceição, ela era aquela mãe, e é, né? Aquela mãe que acolhe os filhos e protege a todo custo, né? Impressionante. Eu vi algumas cenas ali, porque ela falava, não, eu vou proteger mesmo, ninguém vai falar mal dos meus filhos. E segue assim? Ela segue. Essa coisa do acolher não era tanto a característica da minha mãe. É engraçado porque na série a gente faz também esse papel. Eu criei uma família um pouco melhor pra mim. Então, e aí é engraçado também que uma coisa que eu falava muito com a Dira, né? A Dira, tem uma cena que o menino chega e ele foi roubado na escola, uma coisa assim, e a Dira imediatamente fazia, não, falava, Dira, não tem então, você é burro, não sei o quê. Ela, mas ele chegou. E aí, eu tive que ensinar a Dira a ser uma mãe mais Conceição. mais dura. Ela podia xingar, mas os outros não. Exato, mas ela é muito protetora nesse lugar, assim, de que... E continua sendo assim até hoje. A minha mãe, inclusive, tem hora que eu tenho que proibir a internet dela, que ela vai responder rei. Ameaça de morte, pergunta onde é a casa da pessoa. Agora, o seu pai teve um aliado para as maiores loucuras. Segue aí, né? Já na vida adulta, né? Me segue. Quem é o seu aliado para as suas maiores loucuras hoje? O meu aliado, eu acho que é o meu irmão. Seu irmão? Eu acho que é o meu irmão. Segue. Você estava empurrando o carro que eu vi? Eu acho que é o meu irmão. A gente herdou essa mania do meu pai de criar empresa. Muito bom. Que bom. Viciados, Que dão certo, viciados no em caso. abrir CNPJ. Em criar, cara. Uma vida outra dessa não. é óbvio que essa criatividade ia aflorar. Porque, meu amigo... Agora, gente, estamos rodeados aqui por brinquedos, acho que vocês já viram, né? Não tem como conversar de infância sem falar de brinquedo, um símbolo poderoso dessa fase. Querem ver só? Por exemplo, aqui me explicaram que tem vários brinquedos de Paulo. Tem. Tem? Tem.
Isso aí é um trauma meu. Isso é um brinquedo, isso é um trauma. Isso aí não é um brinquedo, isso aí é um trauma. Por quê? Vou explicar. Meu pai, uma vez, estava ganhando um dinheiro legal e resolveu comprar presente para todas as crianças da família. Não lembro exatamente o que ele comprou para as outras, mas sei que as crianças principais da família éramos eu e meu primo Luiz Fernando. E aí, meu pai resolveu, né? O meu presente foi o último. Ele não quer o presente. Meu presente foi o último. Chega o presente do Luiz Fernando. Era o Megazord. Você tá brincando? Juro por Deus. Você tá Era isso aqui, brincando? ó. Era o Megazord. Ah. Power Ranger, Tem a força. Era o Megazord. E aí eu acho que ele não... na minha cabeça, ele até cumprimentava a pessoa e falava inglês. Mas ele andava. Era uma coisa assim, as luzes acendiam. Meu Deus. E aí eu pensei, meu Deus do céu. Meu vai ser uma Meu primo. O meu vem aí. Que não é sangue do sangue do meu pai. Ele vai me dar os 5 Power Rangers aqui agora, vestidos. Você vai ver, cara. Aí vem uma sacola que já não me agradou muito. Porque a diferença de pacote era... Aí vem uma sacola. Aí eu abro a sacola... Não foi isso, não acredito. Tem isso aqui, ó. Ai, gente. Por que o seu pai fez isso? E aí, sabe qual foi a justificativa dele? Porque você gosta tanto de música. Não, Achei que eu fosse agradar. Você gosta tanto de música. Eu falei, mas não é porque eu gosto de música que eu não gosto de Power Ranger. O Sandy Júnior gosta de música e tá cantando Power Ranger. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sério, você já E aí eu ganhei É um essa trauma. violinha aqui. Sério, E aí meu primo, meu primo no Natal seguinte falou, não, eu também gosto muito de música, não sei o quê. Aí eu pensei, agora vem a violinha dele. Meu pai deu uma sanfoninha mó legal. Sabe aquela sanfoninha que parece de... E o teu no outro ano? Eu não sei, acho que ele tem alguma coisa contra mim, velho. Mas, em compensação, você enveredou para as artes de uma maneira... E parece que você quer entrar na música, é verdade? Sim, eu vou lançar. Olha aí. Ó, se não é essa, eu vou fazer Seu pai a capa do disco aqui, ó. Coloca ela na moldura. A capa do disco aqui, ó. Muito bom. Agora, de quem que é essa? Nem olhem pra mim. Eu Não, achei. essa casa de Barbie não é minha, tá? Não. Cara, Não, eu nada vou a ver assumir, comigo. é minha. Eu também falei. Eu acho que a gente vai brigar. Falei. Então as três falaram? Vocês também falaram? É a mesma casa de bar? Mas vocês tiveram? Não, eu nunca tive também. Exato. Meu Deus. Você tinha. Então nós três vamos ser Mas curadas. era um objeto de desejo e eu Exato. tinha uma amiga que tinha. Então eu acho que eu conheci os ciúmes, aquela inveja. a inveja. Eu tentei passar o pano. inveja. Eu acho que eu conheci a inveja com a casa. Ó, A casinha. ó os moradores aqui, ó. Nossa, Engraçado. Lindo Eu casal. nunca gostei de casa da Barbie. Desculpa, Barbie. chateada Sério? comigo agora. Não. Claro que você tinha sua própria Eu boneca, não né, Eliana? tinha a Bárbara original. Eu não tinha. A casa também veio, mas eu não tinha a Bárbara original. E minha prima tinha todas. Minha prima tinha casinha, Sempre tinha primo. tudo. Eu quebrava. Não posso falar, mas entendeu? Eu quebrava delas, mas minha mãe me dava umas Barbie, aquelas Barbie que os cabelos ficavam logo, sabe? Tipo esse. Não, essa é boa, essa é da verdadeira, não Essa era aqui é muito verdadeira. não. Eu adorava Barbie e eu também? adorava Olha, com a dobra minha o joelho. avó. Quando eu ia para uma feira, que Essa ainda dobra tem o na minha joelho. cidade, eu comprava, minha avó comprava para mim roupinha para Barbie. Então eu tinha roupinhas que eram artesanais. Eu tinha uma barraquinha na feira de roupinha de Barbie. Aí eu, vovó, E a por Barbie favor, usava sem nenhum preconceito. eu escolhi por ela. Eu não acredito Tá que vocês bom. E aí eu também tinha as gostavam. roupinhas da Barbie. Não, tem um negócio aí que Eu só queria muito sobrou O quê? o controle. É isso aí, só sobrou esse o aí. Atari. Atari. O que é isso? Eu te explico. É o seguinte, a gente veio de uma família muito simples, né? As pessoas já sabem um pouco da minha história. E minha irmã queria um Atari. E aí meu pai falou assim, eu só vou dar se sua irmã também quiser, porque daí a gente mata 2 presentes com um só, entendeu? justo. E aí a gente conseguiu um Atari. Mas o que eu mais gostava mesmo era de desenhar naquela lousa mágica. Porque o meu Eu gostava até hoje, eu Aquele- gosto. mas sabe por quê? Porque o meu ídolo de infância era o Daniel Azulay. Alguém lembra de Daniel Claro Azulay? que sim, Claro. claro. Então, o Daniel Azulay fazia numa lousa mágica. Fazia mesmo. E aí eu ficava enlouquecida para ter. Nunca Nossa, tive. muito Mas bom. aí hoje eu me realizo muito pelo olhar da Manuela, que adora essas coisas manuais, adora pintar, adora desenhar.
E aí eu dei pra Manuela uma lousa mágica e aí ficou pra sempre, assim, no meu coração, gente. O que tem mais? Eu tô curiosa. Eu tenho brinquedo meu aí também. Imaginação. O que é isso aqui? Isso é o Totó. Oi? Se puder É até o me dar. Totó. Aqui é Totó. Aqui é o brinquedo principal da minha vida. É mesmo? Totó. Eu só dormia com Totó. Totó quando eu nasci, o patrão da minha mãe, minha mãe era empregada doméstica na época, o patrão da minha mãe deu Totó de sobra do filho dele e eu herdei Totó. E aí Totó era meu brinquedo, assim, da vida. Totó passou a vida comigo. Era o meu kit de criança. Até assim. quantos Era o anos? Totó. Até muito tempo. Agora, a maneira como eu me desliguei de Totó é que foi muito traumática pra mim. Porque eu peguei sarna uma época. Eu também já tive, de cachorro. Peguei Era do sarna. Totó. E minha mãe falou assim, é esse cachorro. Mas eu explico. Por causa do negócio de fungo, porque fungo. Totó já tava Aham, tava muito Totó velho. já tava muito velho e tudo mais. Ela falou assim, é o Totó, nós vamos jogar fora o Totó. Eu falei, a senhora não vai fazer isso com a minha vida. Não vai jogar Totó fora. E minha mãe falou assim, tá bom, então vamos fazer o seguinte, você não dorme mais com Totó, eu vou guardar e até você curar, Totó volta. Um dia eu acordei, escutei o barulho do caminhão do lixo. Sabe quando você sente um aperto no coração? Sabe assim, parece que foi um anjo que foi me avisar. Eu acordei e falei, é Totó. É Totó. E aí eu saí, abri a porta. E aí, cara, a cena cinematográfica, a minha mãe jogando Totó no caminhão de lixo e falando, vai! Corre! Acelera! E os caras, e eu correndo atrás do caminhão de lixo. Meu Deus. Foi traumático. E como recuperou? Eu tinha 16 anos. Não, é outro Totó. 16 anos, 10 anos. Não, pera. Eu Achando que ia correr uma criança de 10. Eu entendo Conceição. Eu sei. Entendo Conceição. Poxa. Não sei se 16, mas ali uns 14 eu tinha. Era um segredo meu. Totó era tipo assim... Nenhum amigo meu sabia de Totó, sabe? Totó ficava meio que... Tipo aquele lençol velho que você não quer trocar. Mas esse Totalmente. Totó aí, acho que é a produção que conseguiu. Conseguiu. Se você quiser, a gente te dá de presente esse Totó, tá? Eu vou levar pra mim. Então você leva Se ele não... um regalito do Saia Justa pra você. Pode, gente? Não pode, né? O Totó é de alguém. O Totó é de alguém. Alguém acabou de perder o Totó. Para de alguém que vai chorar na sua porta. Alguém... Vai chorar na sua porta. Nesse momento é uma pessoa da produção assim... Dando uma coisa que não é dela. Eliana, tá dando uma coisa que nem a dela. Ô, Tati, é que eu olhei pra cara da produção, todo mundo fez assim, ó. Desculpa, gente, estamos ao vivo, tá liberado, diretora. Então Obrigada, nós três tá fomos à liberado. casinha? Nós três fomos a casinha. Não, deixa eu mostrar uma coisa, gente. Nossa, essa lata já é histórica. Essa lata é. E eu, assim, quando eu era criança, isso eu me lembro, eu ganhava muitas coisas doadas. Então, brinquedo era uma delas. Eu ganhava muitos brinquedos. E quando eles chegavam, por mais que tivesse sido de outras pessoas, que hoje já têm filho, estão casados, né? São mais velhos que eu um pouco, eu ficava achando que tivesse... Para mim é como se tivesse chegado da loja para mim. E esse aqui era, assim, o meu preferido. Era uma lata cheia. E os meus amigos, que eu brincava muito na rua, era tipo, pega lá o joguinho. Que era isso aqui. Eu vou jogar bem aqui, ó. Você gosta? A lata era cheia. Hoje não tem quase nada, porque perde uma, perde outra, você fala, Mas isso é original? É original. é meu. E eu não sei porquê. Eu tenho mais brinquedos na minha casa em Minas. Mas essa lata especificamente eu trouxe pro Rio de Janeiro. Legal. E aí eu digo que isso aqui me ajudou a ser organizada na vida. Porque a noção de montar coisas e organizar peças me deu a noção de organização na vida. Aí eu falo assim, você nunca brincou de joguinho de montar, não, meu filho? Por falar em organização, aqui, ó. Organização Caixa financeira. Registradora. Amava Um clássico, gente. Foi um dos meus brinquedos preferidos, que eu ficava brincando sozinha no meu quarto, que assim como o Paulo era meu refúgio, e aí eu conseguia trabalhar e já fazendo tuas publi, né, Tati? minha filha mal sabe o quanto cheque especial já cantou. Quanto consignado já contou, não adiantou. De quem era a bola? Bola. A bola era Com sua, certeza da pode ser queimada. minha. Cara, queimada era, assim, o jogo da minha vida. Cara, deixa eu ver, eu acho Mas que não é só- o não meu é- era a casa, é da produção sua mesmo, e a vida. Barbie. E segue tem mais sendo. coisa aí? Segue Por sendo. quê? O que mais tem? Tem Olha isso só, aqui, Bela olha. Gil Deixa eu ver vai mais. te convidar Que é isso também. aqui? porque eu tô Eita, fazendo aquele tudo. bichinho do... O Furby. Ela vai fazer Mas não era meu, não, aniversário esse. dela. Ah, é verdade. Próximo Bolinha de aniversário sabão. dela. Brincadeira. Pronto, o meu é gente. esse. Cara, olha o Paulo vai ser o... Cara, já
Caramba, eu brincava Você, muito o meu disso, gente. Todo Todo mundo mundo virou criança. o meu era Fechado. tô Era vendo. fechado. Eliana. Mas posso falar uma coisa? Porque eu fui uma criança, né? Mas ao mesmo tempo sou. Porque falando desse negócio de desconexão com a infância, eu sinto que uma coisa que, tipo, um fio condutor pra mim é essa bela moleca que eu nunca perdi. Sabe, assim, tipo, a bela aberta pra vida, aventureira, experimenta tudo, vai subir em árvore. Não tem essa frase, tipo, você já não tem mais, assim, você já não é mais criança? Cara, isso daí pra mim não cola. Não cola mesmo. E eu sempre fui dos jogos de 2 irmãos meninos também. Tudo bom com você? Você vai bem? Conheço essa história. Pelada? Queimado. Queimada. Mas tem pelada também. Pelada de futebol. Mas você não joga pelada? Gente, essa hora... Agora eu não sei como é. Essa hora pode, essa hora tudo bem. Jogou. Mas eu sou Sem duplo sentido, sério. Você tá me deixando hoje... Não, Eu gente, sou sem do duplo game sentido, também. né? Não, mas eu gosto de queimado, que a gente fala queimado no Rio. Meninas é queimada. Baleada, Queimador. Queimada. Queimado, elástico, corda. Elástico todas é essas vida, coisas. gente. Eu não sei o que tem mais, mas assim, eu tenho uma história muito especial com bolinha de sabão. Não era bem nesse recipiente, a gente pegava detergente e uma mangueira e fazia. E era uma brincadeira que era tão simples, mas tão lúdica para minha família. A gente sempre brincou com os meus sobrinhos. Quando a minha irmã faleceu, o meu sobrinho era muito bebezinho, o Gabriel. E aí ele brincava o tempo inteiro de bolinha e a gente ficava, tipo, estranhando. E aí teve um dia que ele ficava... Vai, Bolinha, falar com Titieninha, fala com Titieninha. Então, era a forma dele se conectar com a minha irmã. E até hoje, todas as vezes que eu vejo, e eu vejo em todos os lugares. Teve um dia que eles estavam brincando de futebol na praia. Eu estava parada, olhando de longe, eu comecei a me emocionar. A minha sobrinha, sem saber dessa história, falou, tia, eu tô toda arrepiada. E a bola passando assim, ó, uma bola que a gente não sabia de onde vinha. Então, assim... É muito especial. Muito. Onde eu vejo bola, eu me emociono. Agora eu sou durona hoje. É nada. Paulo, eu acho que você pode me dizer melhor, mas o lúdico, ele dribla as nossas dores, os nossos problemas? Você usa esses artifícios na sua vida até hoje? Eu não sei se dribla, eu acho que ajuda a criar, porque eu acho que a memória é muito falha, né? A memória é uma casa meio torta, né? É uma casa que não tem todas as paredes. Eu acho que o lúdico ajuda a criar outras vigas de sustentação para essa memória. E também a ter outros pontos de vista, outros lugares para olhar dentro dessa memória. Assim. Com certeza. Eu acho que a gente também não pode cair muito num lugar também de inventar a própria história pra gente, né? Eu agora tô nessa conversa com a Globo, inclusive, né? Como a série fez muito sucesso, existe uma demanda comercial em relação a essa série, né? E essas demandas, elas têm, né? Então, existe uma demanda de ter uma família que atenda um certo, uma certa ética, uma família que atenda uma mãe que seja a mãe brasileira, um pai que seja o exemplo brasileiro. Então, e aí, a última conversa que eu tive, assim, mais profunda em relação à feitura da série, eu falei, gente, eu não posso limpar demais a minha família. Sim. Então, eu falei, eu não posso limpar demais, senão vai ser ruim para mim. Então, o que eu faço em relação à minha família é tirar o que eu acho que vocês não vão aguentar. E aí eu torno ela palatável, engraçada e tudo mais, mas eu não posso limpar tudo. Então, agora, esse é sempre um jogo mental meu de uma negociação, primeiro comigo, depois com a casa, com as coisas todas, mas de não limpar tudo, porque eu também não posso inventar uma história para mim. E você, falando em inventar uma história para você, hoje, né? Você fala muito de que você teve uma infância, uma adolescência em que você entrou de cabeça nos estudos, que a cultura te levou para um outro lugar, mas que aos 30 você ia brilhar. Você está com quanto? 32. 32.
Tem 2 anos que melhorou. Você está brilhando bastante, Tem 2 né? anos que melhorou. Hoje, você se permite conceder os desejos de criança sendo adulto? Eu consigo até quando eu não quero, eu acho. Até quando eu não... Eu vejo muitos traços em mim do adolescente ferrado que eu fui, do cara que não tinha condições de comprar um tênis, do cara que ia para a escola de sapato social furado. Então, assim, hoje eu tenho um closet com muito tênis, mais do que eu tenho pés. Então, eu sei que isso também é esse adolescente falando, agora eu posso, agora eu posso, agora eu posso. Eles falam muito Então, disso também. esse cara tá lá, eu sinto ele lá naquele quarto. E também as coisas que eu não... mesmo quando eu não quero, assim. Aconteceu recentemente uma coisa engraçada. Eu sempre tive o sonho de ter uma casa com biblioteca. Imagina, minha casa não tinha nem reboco, imagina biblioteca. Então, eu queria muito aquela cena em que você senta e tem um monte de livro atrás. Era meu sonho. E eu tinha uns amigos, um amigo rico. E a família, né? E aí um dia a família falou assim, a gente vai reformar essa casa aqui e vamos jogar essas revistas aqui fora, Paulo. Você quer? Eu falei, o quê? É meu sonho. E eles me deram toda a coleção de revista histórica nacional e National Geographic. Todas. O cara tinha todas. Desde quando começou a revista Geográfica Histórica começou a ser publicada, nos anos 70, até 2006, 2005. Todas. E aí eu comprei 2 sapateiras, coloquei, empilhei todas elas, ficava sentado no chão, lendo as revistas, com essas revistas no fundo. Essas revistas moldaram muito do que eu sou. Assim, o Avisa Lá Que Eu Vou é muito fruto da National Geographic, assim, essa vontade de estar no mundo, conversando com povos, desbravando o mundo, indo para a Antártida. E isso me formou enquanto pessoa. E aí um dia deu uma chuva, pegou uma goteira lá e acabou com a minha coleção de revistas. Ah, mentira. Esses dias, assim, depois do sucesso de Pablo e Luizão, conversando, assim, um dia com os amigos, eu falei, cara, eu vou comprar de novo. E a Ilana entrou e comprou toda a coleção de volta. Comprou 10 de um, 15 de outro, 50 de outro. Aí eu cheguei em casa... Tinha, assim, em cima da mesa da minha casa, sei lá, 300 revistas, National Geographic e tudo mais. E aí, terapia. E aí eu fiquei muito feliz por 30 segundos. Muito feliz. Caramba, olha, eu lembrava de todas elas. E depois eu falei, pra quê? Onde é que eu vou botar isso aqui em casa? Tudo mofado, tudo sujo, tudo tem na internet. Pra que eu tô com essas revistas aqui? E aí, aí fui contar pra Tereza, né? Minha terapeuta. Tereza falou assim, a criança queria muito a coleção dela de volta. Ai, meu Tereza, te amo, Tereza. Ela falou que seria muito injusto, depois dela ter trabalhado tanto na série, ela não ter nenhuma recompensa. É isso mesmo. Nenhuma recompensa Olha, pelo trabalho olha dela. que interessante esse nosso papo aqui. Não tem jeito, gente. A criança que a gente foi segue junto, trazendo o passado para a gente abraçar e tornando o presente ainda mais leve, se possível, né? 10 de outubro é Dia Mundial da Saúde Mental e a gente quer conversar sobre um recurso importante desse caminho, terapia. Olha esses dados recentes, apenas 5% da população tem acesso a serviços de psicoterapia. No entanto, 16,6% afirmam fazer uso de medicamentos. Afinal de contas, como melhorar o acesso à terapia na sociedade? Gente, a psicóloga Cíntia Aleixo dá algumas ideias. Boa noite, Cíntia. Bem-vinda. Olá, Saias. Olá, Paulo. O que pode ser feito de fato para que a terapia seja um recurso acessível para a população é que quando a gente fala sobre acessibilidade à terapia, a gente precisa ter em mente que não é apenas sobre uma questão de dinheiro, mas é uma destruição de estigmas, em primeiro lugar. A gente precisa promover campanhas de conscientização que mostrem que buscar terapia é uma atitude de coragem e não de fraqueza. A gente precisa normalizar a conversa sobre saúde mental. Da mesma forma que a gente fala sobre dor de garganta, né, ou sobre uma gripe, a gente não pode ignorar a importância de usar também a tecnologia ao nosso favor. Imagina um aplicativo que conecta pessoas e terapeutas de uma forma prática e rápida e espalhada, né, através de serviços de saúde. Eu penso que esse novo pensamento quebraria várias barreiras e, sim, terapia é uma questão de saúde pública,
porque a saúde mental está intimamente ligada com a qualidade de vida. E uma população saudável é uma população que prospera. A gente precisa de políticas públicas que coloquem os terapeutas ao alcance de todos. O que a gente precisa entender é que uma sociedade que abraça e prioriza a saúde mental não somente promove a individualidade, mas ela fortalece o coletivo. É um ato, na verdade, de amor próprio e de cuidado com os outros, né? Assim como um corpo saudável é fundamental para uma vida longa, uma mente saudável é o primeiro passo para vivermos plenamente. Como vocês estão de terapia? Sheila, Como é que tá a maravilha. cabeça? Você vai meter essa, né? Como é que tá a cabeça de vocês, gente? E aí, bom? Eu vou ser o primeiro? Nosso convidado normalmente sim. Tá bom. Minha cabeça tá em tratamento, tá em construção ainda. Que bom. Você faz psicanálise? Faço psicanálise. E gosto muito. É a Tereza? É a Tereza. Tereza, cara, o tema é Tereza. Né? O tema de hoje é Tereza. Você levanta bastante essa Tereza, bandeira, né? Eu vi uma entrevista que você fala muito sobre isso, assim, de como te ajudou, como foi importante, como você acha que, né, deveria ser mais acessível para todo mundo, porque muda a vida. Eu falo muito isso e tento sempre colocar isso num lugar também racializado, porque eu acho, sobretudo para a população negra, a questão da terapia é uma questão que a gente precisa sempre falar e incentivar, porque quando a gente fala que o processo de escravidão no país demorou muito tempo e acabou há pouquíssimo tempo, e a gente fala que essas pessoas, depois desse processo, foram jogadas nas ruas sem nenhum tipo de acesso ou de olhar para elas, de suporte. A gente não está falando só que essas pessoas saíram desse processo de escravidão pobres, empobrecidas, né? Porque saíram. Ou sem educação, porque saíram. Mas elas saíram também com muito do repertório emocional machucado. Então, você pode ver, muitas vezes, um histórico de violência, um histórico onde a família não consegue colocar para fora suas emoções, sabe? Eu acho que eu sou o primeiro da minha família a desmistificar o eu te amo ali. E isso é porque a minha família vinha de um lugar muito duro, né? Muito de sobrevivência, muito... Então, eu acho que a pobreza experimentada da escravidão, ela não é só uma pobreza, não foi só uma pobreza material, mas ela também uma pobreza também de repertório emocional. A gente saiu muito sem repertório emocional desse processo todo. Como lidar com o mundo, né? Exatamente. Perfeito. E eu queria só acrescentar, perfeito assim o que você falou, eu queria só acrescentar uma coisa, é que a terapia, ela é pouco vista como preventiva. Exato. As pessoas acham que estou com um problema, aí sim vou procurar a terapia. E não, ela é preventiva para que você não adoeça, para que a sociedade não adoeça. Mas outro ponto também que eu acho importante falar é que a nossa população é carente de tantas coisas que a terapia acaba sendo o último. Parece luxo, né? Parece luxo, é inacessível mesmo em termos financeiros, mas é que eles precisam lidar com tantas outras questões mais urgentes que isso acaba ficando em segundo plano e as pessoas só procuram quando não tem, quando está insuportável, e olhe lá. E só para concluir, a terapia não é só feita por um especialista. Os nossos ancestrais já se tratavam na coletividade. É uma conversa com um amigo, é com a família, é uma rede de apoio. Então, nem sempre a gente tem o poder financeiro para ter acesso a uma terapia. Eu passei por isso, né? Então, eu só procurei terapia depois dos 19 anos, quando eu tive um trauma muito grande e vi que não aguentava sozinha. E aí eu fui em universidades que ofereciam esse serviço, eu dei meu jeito,
Mas antes disso, eu passava horas e horas na fila do SUS para uma consulta, por exemplo, de um ginecologista preventivo, mas eu nunca me preocupava com a saúde mental, até precisar disso, de uma forma assim, de sobrevivência mesmo. Então, é muito complexo tudo isso. E assim, contribuindo com o que vocês colocaram, eu acho que é isso. A gente não tem, no caso, né, a cultura da prevenção. A gente só vai buscar ajuda quando realmente está mal. Insuportável. Está insuportável, tanto fisicamente, né, questões mesmo de saúde física, quanto de questões de saúde mental, e de saúde mental pior ainda, às vezes não passa nem pela cabeça da pessoa. Mas eu também acho que, tocando num ponto que você trouxe, Ju, a gente vive num país muito desigual, e isso, acho que muitas vezes manipula a gente para achar que saúde mental, cuidar da saúde mental é um luxo. Mas, capricho, cara, é capricho, não é básico. É porque a gente vive com situações tão perversas, a fome, pensar tipo, em questões urgentes como a fome, como moradia, como... Cara, isso não tinha que ter, entendeu? Aí a gente está comparando, eu acho que é ruim também, é preocupante a gente nivelar para baixo, sabe? No sentido, cara, se não tem... assim, a gente tem que acabar com a fome, a gente tem que ter moradia para todo mundo, a gente tem que tudo... Só que isso é urgente, é importante, mas não exclui a importância da saúde mental, né? Eu acho que, assim, a gente tem que olhar, tipo, dar mais força, mais importância para o básico. Porque, assim, se a gente pensar dessa maneira, cara, o que seria de coisas que ajudam a gente a sobreviver também, como arte, poesia, cultura, né? Assim, as coisas têm que andar juntas, eu acho. E como, sabe? mais uma vez, você falou, né, sobre esse recorte, como o social sempre acaba impactando nos lugares mais diversos, sempre, não só a população preta, mas a população pobre, que não tem a oportunidade de se tratar, mesmo, até porque ela vem de uma base do seu entorno que prejudica o seu mental. Vem de uma base, às vezes, coisas que acontecem na coletividade, não só, às vezes, o problema pessoal que ela tem na vida, que ela precisa resolver, além do meio onde ela vive. Às vezes ela vive uma comunidade que ela tem que lidar com o som da violência ao seu redor. Então, tudo isso é a população menos favorecida, geralmente a população preta, e aí, no final das contas, não tem condições e, às vezes, não tem conhecimento de que sim, fazer uma terapia é importante, porque terapia, por muito tempo, foi uma coisa que sofreu preconceito. Acho que hoje está mais aberto e eu confesso que, até eu ter coragem de procurar a terapia para mim era coisa de gente que tinha problema de cabeça, ou eu não vou, vão achar que eu estou louca, qualquer coisa do tipo, que é um preconceito. Até você entender a importância de que aquilo você está se cuidando. E como a terapia mudou tantas coisas na minha vida, no meu pensamento, e a minha forma de me conhecer, e me salvou muitas vezes. De problemas assim que eu não estava vendo solução, e que às vezes não tinha como compartilhar com a família, porque não era coisa de conversar com a família, nem com os amigos que não iam entender. Porque eu sei que é importante a terapia do coletivo, vou à praia ou vou fazer alguma coisa por mim, mas você ouvir um profissional, ele tem uma base, que é uma ferramenta que é completamente diferente. E nem todo mundo pode viver isso, né? Então, como você consegue se sustentar sem ter condições e, ao mesmo tempo, sabendo a importância disso? Mas eu acho legal também a gente tirar também desse lugar um pouco do dinheiro a terapia, que a gente tem sempre que lembrar que a gente vive num país de bem-estar social, onde a saúde, inclusive a mental, é garantida pelo Estado. Então, o SUS se esforça e tem se esforçado para garantir psicologia, CAPS, né? Tratamentos, né, para a população mais pobre. Então, assim, eu acho que o trabalho principal que a gente tem que fazer é de desmistificação dos tratamentos psicológicos para a população. Porque a partir do momento que ela quiser fazer esse tratamento, existem muitas maneiras de fazer isso sem gastar, né, fazer isso de maneira gratuita. A própria Ju estava falando das universidades que ela entrava também. O CAPS, né? Mas olha, muitas vezes, total o que você falou, muitas vezes quando eu falo de terapia nas minhas redes, eu recebo muita mensagem, eu não faço porque eu não tenho condições. E aí, como o Tato falou, eu já fiz terapia em universidades, em projetos sociais, em instituições. Depois eu consegui uma terapeuta que me cobrava R$25. Natália, você mudou a minha vida, parabéns. E até eu entrar no Big Brother,
ela, até depois, inclusive, depois eu passei a pagar bem, eu passei a pagar mais. Mas, assim, não é um acesso fácil, mas é um acesso que existe e a gente tem que buscar e dar prioridade a isso mesmo. Eu demorei a dar prioridade e eu fui agora no desespero, né? Quando estava insustentável, como a Ju falou, quando ela também passou uma tragédia na vida também. E esses dias eu estava indo para o trabalho, super de manhã, naqueles momentos que você está no seu carro. Aí eu estava lá dirigindo e aí me veio assim na minha cabeça, sabe aquele pensamento que vem do nada? E aí eu pensei assim, meu Deus, como é que eu tô viva? Sabe? Tipo, eu fiquei assim, meu Deus, como é que eu sobrevivi? E aí, escutando vocês aqui, quietinha, escutando e pensando também na Heloísa, que é a minha, eu pensei, é a terapia, assim, nos últimos tempos, com toda certeza. E ainda tive o privilégio de conseguir fazer junto com o Bruno, só para mostrar que tem vários tipos de terapia, né? Sim. Eu faço uma terapia especializada em luto junto com o meu marido. Nós juntos, assim, conversando e trocando. E tem sido uma experiência muito importante. E como a Érica falou, vocês também, salva, assim. Eu acho que a terapia me salvou. Tem terapia para criança, voltada para adolescente, voltada para o luto. Para casal. Para casal. Então, tem diversos tipos e acho que as pessoas têm que abrir a cabeça para esse preconceito, ter vergonha de falar que faz terapia. Às vezes eu acho os homens meio resistentes em assumir que faz uma terapia. Aliás, você tocou num ponto importante, sabe? Parece que não, mas assim, os homens, eles têm muitos amigos, mas poucos amigos que te sustentam no lugar de um medo, de uma fragilidade, de um trauma. Eu vejo assim pelos meus amigos próximos, né? Eles falam demais, mas coisas mais na diversão, no oba-oba, né? E isso, nós mulheres, quando a gente se encontra, mesmo que a gente não faça terapia, é terapêutico. Estar com outras mulheres. Uma dos motivos assim que eu acho incrível a amizade é isso, né? Porque a gente consegue falar sobre as nossas dores de forma mais profunda, sem medo, sem vergonha. Eu acho que o Saia, ele tem esse serviço aqui, né? Ele presta esse serviço para a gente num lugar quase terapêutico mesmo, né? As nossas reuniões, Paulo, sempre são de muitos insights. Tem gente que chora, tem gente que ri, tem gente que se descobre. Acaba sendo uma terapia de autoconhecimento esse programa, né? Acho que por isso que ele tem tantos anos e está aí há tanto tempo, porque faz a gente pensar, refletir, principalmente ao vivo agora, né? Que a gente está com as pessoas ali nesse exato momento conversando. E a terapia, para mim, foi muito esclarecedora do ponto de vista de autoconhecimento, que eu entendo que é um privilégio, né? No caso de um trauma, ele é ainda muito mais necessário e acho que isso que deveria ser desmistificado, de que as pessoas poderiam e deveriam ter acesso, como outras coisas no nosso país, né? É uma pena que a gente não tenha esse acesso. É como a terapeuta estava falando, se a gente tivesse, por exemplo, apps, né? Aplicativos onde os terapeutas pudessem ter mais contato com essas pessoas, que eles fossem gratuitos. Era um acesso, inclusive, interessante usando essa nova tecnologia, né? Agora, a mente é uma coisa, quando eu fazia psicologia, eu fiz faculdade de psicologia, eu percebi que a mente pra gente. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente cria, a partir do nosso repertório, traumas de infância, né? Coisas que a gente viveu no passado, nossos medos. A gente cria narrativas que fazem com que a gente saia da realidade e às vezes entre numa coisa que faz parte só da nossa cabeça. Então a terapia também nos ajuda muito a nos colocar. Isso aqui é só uma sensação, provavelmente de um histórico passado, de algum trauma. Tenta canalizar para a verdade, para o fato. Eu vi uma vez você falando, Paulo, que você, apesar de todo o teu sucesso, às vezes você sai de casa, não com o seu cofrinho, com a sua moedinha, mas você sai da sua casa com a sua casa toda nas costas, e se com todo esse teu sucesso, e se alguma coisa dá errado, você tem medo de que tudo caia por água abaixo, que venha, alguém te diga, até logo, pode ir. A terapia te ajudou e vem te ajudando nesse lugar? Vem me ajudando nesse lugar. Vem me ajudando a
eu acho que é justamente isso, né? Você passa a vida toda fazendo um diálogo mental, você com você mesmo, principalmente quando você vem de uma infância de pouco acolhimento, pouca validação, né? Então você vai, o tempo todo é você com você mesmo na sua cabeça. A terapia te ajuda a, vamos arrumar essa bagunça aqui. Essa bagunça foi funcional até agora, mas agora vamos tentar colocar em caixas e principalmente separar a fantasia da realidade, né? Eu acho que a gente que vem de uma realidade muito difícil, né? Assim, de muita pobreza, tipo, a minha realidade foi uma realidade de muita pobreza, não foi uma realidade de miséria, que foi a realidade do meu pai e da minha mãe, mas é engraçado, assim, que depois que eu nasci, na minha família, a gente nunca mais passou fome, mas a fome sempre foi um fantasma. Uhum. Então, assim, ela sempre foi uma possibilidade real. Então, isso já é uma... Então, a separar mesmo, né, essas fantasias todas. Então, a gente que vem desse lugar, a gente tem um fantasma de voltar para esse lugar, né, de voltar, e a pressão também de saber quanto a gente depende desse caminho, né, a família, né, essa coisa de você ser o cara que levantou a família, que ajudou a família. Então, existe sempre essa pressão mesmo e esse medo mesmo de voltar para esse lugar. Uma né, responsabilidade que ganha. De extrema pobreza. Você pensa nisso? O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Eu sou um cara pressionado. Eu sou muito pressionado. Pelo passado, né? Totalmente pressionado. Eu lanço uma coisa, tipo, Pablo Luizão deu certo agora, eu já tô na pressão para Pablo Luizão 2. Assim, sempre com a casa nas costas, sempre esperando o momento, sem poder vacilar, sabe? Eu não me acalmo. Os elogios não te deixam... De forma alguma. Pelo contrário, a sensação que eu tenho é que você tem tanto senso de responsabilidade que você pouco celebra. Muito pouco. É isso? Muito pouco, celebro muito pouco. Não paro para ficar batendo Obrigada, vamos embora. Qual que é o próximo? Não paro para ficar batendo palma para mim mesmo, assim. Entendo. Essa é uma coisa que eu fico... E aí na terapia também a gente já conversou muito sobre isso, assim. Acho que boa parte é essa pressão mesmo da vida e de ser esse cara... Eu assumi as responsabilidades da minha casa muito cedo, né? A gente falou que de infância, eu comecei a... Eu cuidava da minha casa e do meu irmão com 9 anos de idade. Então, assumia a minha... Então, com 9 anos de idade, eu era o dono de casa. Então, fazia almoço, janta, cuidava do meu irmão ali, levava ele para a escola, buscava, com 9 anos. Comecei a trabalhar na rua, vendendo salgado com 12 anos. E essa foi minha vida até eu entrar para a Globo, praticamente. Então, eu assumi, assim, eu fiquei adulto muito cedo. Com 9 anos, eu já era um adulto em casa. Então, eu fiquei adulto muito cedo, assim. Então, eu acho que isso me coloca num lugar em que eu preciso me movimentar e pensar com responsabilidade muitas coisas. Agora eu estou negociando aí uma adolescência para mim, que vai vir aos 35. Eu tô nesse momento. Acho justo. Eu tô nesse momento, querendo viver coisas, entendeu? Quando Minha adolescência vai ser aos 35 já definida, que 3 anos... não sei nem se a Globo vai querer manter contrato comigo. Com adolescente. É uma vergonha. Uma vergonha. Vamos esperar sua festa. Vamos aguardar. Eu vou chegar meio bêbado na portaria 3. Vou dar aquela desopilada. Tá planejando. Olha, vai ser disruptivo. Eu tô muito emocionada. Eu, assim, entendo muito o que você está falando, mas entenda, você está planejando relaxar. E isso é incrível. Eu já estou nesse momento um pouco, assim. Eu acho que eu estava num momento da vida aceitando muito, querendo provar muita coisa, sabe? Muito... E agora eu estou num momento da vida em que é muito mais relaxado comigo mesmo, porque eu estou muito mais confortável agora, de dinheiro principalmente, e eu tinha muito medo de ser o cara que o dinheiro nunca basta, que é muito fácil a gente ser essa pessoa. Ganha dinheiro, aí quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. E eu acho que o dinheiro tem que libertar a gente e não aprisionar a gente. É isso aí. Então, assim, eu tô bem de dinheiro, assim. Então, eu agora tô num momento da minha vida em que eu meio que só faço o que eu quero muito. Assim, eu já meio que determinei isso. Então, vou fazer Pablo e Luizão, vou fazer o Avisa Lá que eu vou. Não faço o que eu não quero. Privilégio. Então, assim, eu tô realmente
Mas mais do que privilégio também, tem uma coisa que eu tenho pensado muito sobre isso, assim, eu já sou um cara, eu acho que eu nasci com as pazes feitas com a fome. Então, assim, a fome não me assusta, sabe? Assim, então, assim, eu sou um cara muito duro nas negociações que eu faço na minha carreira, porque eu não me amedronto com essa coisa de, então você vai sair da televisão. Esse tipo de coisa não me amedronta, sabe? Eu tenho muita certeza do que eu sou, assim, e eu já era eu fritando salgado. Então, assim, eu não tenho nenhum problema de sair da Globo, por exemplo, sabe? Assim, eu amo estar aqui, mas não é isso, assim, eu não faço qualquer coisa para estar aqui, sabe? Então, eu gosto muito de ganhar o que eu ganho, mas eu não preciso exatamente ganhar tudo que eu ganho. Eu vivo com menos. Então, eu tô um cara assim, eu tô negociando esse relaxar, porque eu tô mesmo nesse momento de fazer as pazes mesmo. Eu acho que eu fiz as pazes com o fato de ser esquecido. Sabe, tipo, pra mim tá tudo bem também, se eu for esquecido daqui a um tempo. Acho difícil, hein? Com tanto propósito aí. Mas não é um problema Impossível. mesmo. Mas não é um problema mesmo. Tá de não boa. é um problema, tipo, pra mim, assim, tipo, olha, então, pode ser que daqui 2 anos, se você não estiver fazendo esse projeto e aquele outro, ninguém lembre mais de você. Eu penso, tá tudo bem. Também. Eu já vi como é que é ser famoso, eu já vi o que tem, eu já vi de dentro. Então, assim, eu acho que eu tô de boa. Não, você tá de boa, não. A gente quer te ver muitos anos na televisão. Eu tô aposentando, Eliana, é isso que eu quero te dizer. Em outras palavras, era isso. Não vai, não. Palavras, o que eu quero te Vou dizer. mudar de assunto É que já aqui. tá rendendo 2.500 já a minha aplicação. Muito bom, Paulo Vieira aqui no Saia, para nossa saideira, que é o seguinte, é sobre fantasmas e forças sobrenaturais. Aliás, você Minha acredita nossa, em fantasmas? A nossa enquete do G-Show hoje ficou assim, gente, pode ver. Eu acho que 40, 63% das pessoas diz que sim. óbvio. 36% diz que não. Eu Afinal acho que de super. contas, Paulo Vieira, você teve contatos sobrenaturais ao longo da sua vida? A vida toda. Tô tendo aqui agora. Inclusive, já é natural, não chamo nem de sobrenatural mais. Mas falando, assim, dos que são mais sobrenaturais, eu venho de uma família muito espiritualizada, assim. Então, isso é muito natural para minha vida. A minha família, quando eu era criança, ali, eu ia passar férias ali em Minas Gerais. Minha família era amiga do Chico Xavier. Tá. Então, eu sou de uma família muito espiritualizada, assim. Mas essa história do Avisa Lá, que você conversou com fantasmas? Teve isso. Foi uma Avisa Lá que eu vou, que fez bastante sucesso. A gente foi com os caça-fantasmas de Minas Gerais, que a gente chamou de caça-assombração. E aí a gente foi escutar. Eles tinham um aparelhinho lá que ficava trocando ondas de rádio, e aí nisso o fantasma se aproveitava para fazer. Sérgio aproveitava para formar frases. E ele formou frases muito. Mas, cara, como é que era isso? Era real aquilo ou tinha alguém lá do outro lado falando no radinho? Então, aquilo ali é um negócio que fica pegando ondas. E aí o que eles falam é que o espírito se aproveita dessas ondas ele pega a palavra que ele precisa para se comunicar com você ali. Misericórdia. E aí, tudo que está no programa realmente aconteceu. O máximo que a gente fez foi limpar ruídos e aumentar Para dar para entender. Para dar para entender. Mas tudo que está no programa aconteceu mesmo. Então, segundo você, fantasmas existem. Eu totalmente, eu acredito 100%. Inclusive o Sérgio, no final do programa, eu brincando ali, eles fazem uma oração no final e falam assim, e Sérgio não é para nos acompanhar. E aí ele fala, eu vou. Foi. E aí a coisa engraçada é que depois disso, durante quase toda a temporada do Avisa Lá que eu vou, a luz do meu quarto ficava piscando. Teve um dia, logo depois que a gente fez esse programa, a gente viajou para Marajó para fazer um programa lá. E aí, as meninas da minha equipe estavam na piscina e o meu quarto era bem em cima, assim. E aí eu escutei elas gritando, para! Eu saí, elas falaram, para de graça, você está fazendo graça. Eu olhei, a luz do meu quarto ficava... Eu fui dar uma entrevista para o jornal, e aí, sobre esse caso. E toda vez que eu falava Sérgio, a luz piscava. Não é possível. Não fala sério. Não pegadinha. pisca a luz aqui. Não, eu acho Pelo que já amor foi embora, de Deus. Já encantou já essa alma. Pelo amor de Deus, eu morro Eu de espero medo ela dessas medo? comunicações sobrenaturais. E eu não queria assustar vocês, mas
Não é o Sérgio. É o final do programa, a diretora tá aqui, ó. Termina, acabou. Paulo, amamos ter você aqui. Eu amei. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Leva o Sérgio com você, tá? Não, eu vou deixar o Sérgio com vocês. Não. Aliás, vem que tá chegando aí dia 27 de novembro. Eu, Paulo Vieira, estaremos apresentando. Acabei de saber agora que Tati também estará com a gente. Vai ser incrível. Ao vivo, lá na TV Globo. Esperamos vocês, tá? As melhores ofertas. E, ó, avisa lá que eu vou. Pablo e Luizão, venham, porque o Globoplay tá recheadíssima de coisas boas com esse garoto aí que falou que vai se aposentar, mas é tudo mentira. Não, é adolescente. Beijo pra família. Chega. É quarta-feira que vem ao vivo pra vocês. Tchau, gente. Meninas, foi demais. Eu